Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que... Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando mais um programa, o Livro dos Espíritos, com a apresentação de Ivan Farias. Esse programa é uma produção da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, e essa associação é mantenedora dos perfis oficiais nas redes sociais. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma noite dando sequência ao estudo desta importante obra para o espírita, para o simpatizante da doutrina espírita, que quer conhecer, que quer ter respostas acerca da sua vida, de seus problemas, de situações existenciais. E o Livro dos Espíritos tem as respostas que necessitamos. Então é preciso que possamos estudar essa obra, que é importantíssima. Se não conseguimos ou não temos um tempo enorme, já que a nossa condição social, a sociedade exige, né, muito de nós, as atividades caseiras, as atividades, né, do lar, como sempre que comumente falamos, as atividades do trabalho profissional. Mas é sempre importante, se não conseguimos estudar 1 hora por dia, vamos pegar um trechozinho pequeno desta obra, ou das demais obras, né, da codificação, e aí nós vamos lendo. Lê uma pergunta hoje, uma resposta, faz uma breve reflexão. E assim vamos, pouco a pouco, né, introjetando, aprendendo o que a codificação tem a nos dar. É pensando nesta questão, né, de tempo, que nós resolvemos reduzir os nossos programas a apenas uma pergunta, para que o programa fique curtinho e vocês possam, né, aí no tempo assistir, né? E possivelmente iremos fazer não 2, mas 3 programas do estudo do Livro dos Espíritos, sempre com uma pergunta, para que assim seja acessível a todos aqueles que desejam, né, conhecer esta belíssima obra. Queremos dar uma boa noite a Maria Isabel, muita paz e muita luz, a Messi Galha, a Érica Nóbrega, que é uma das coordenadoras TV e da Rádio Chico Xavier, outros companheiros que aqui se encontram conosco nesta noite. Então vamos ao estudo, né, do Livro dos Espíritos da noite de hoje. O Livro dos Espíritos, que completou esse ano 162 anos de idade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades.
São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem do Espírito de verdade você encontra no capítulo 6, lá nas Instruções dos Espíritos, na íntegra, essa mensagem ditada em Paris em 1860. E mostra no início justamente a perspectiva de adquirirmos as duas asas, a do conhecimento e a do sentimento, né? A da instrução e do amor, que são condições sine qua non para que possamos alçar voo rumo à evolução e gradativamente no nosso tempo, porque sabemos que a evolução não dá saltos, né? E assim, pela misericórdia de Deus, vamos nos esforçando dentro do nosso tempo. Estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual ou dos espíritos. Como sabemos, o livro é dividido em 4 partes. A primeira, que deu origem à Gênese. A segunda, o livro dos médiuns. A terceira, a parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última, das penas e consolações, o céu e o inferno, formando assim o Pentateuco kardeciano. Estamos estudando o capítulo 4, pluralidade das existências, e dentro deste, sorte das crianças depois da morte. É um tema muito palpitante, né? Já que muitas pessoas geralmente estão fazendo perguntas em relação a isso. As famílias são muito afetadas porque entes queridos em tenra idade partem, né, para a pátria espiritual. E o que acontece, né, com essas crianças, com o espírito, as almas dessas crianças que partiram para a pátria, e também que afeta, né, de forma psicológica, muitas famílias, muitos pais, e a partir desses pontos são alvo, né, de dúvidas, de perguntas, e a doutrina espírita tem as suas respostas para esses pontos. Começamos justamente com a questão 197 no programa anterior. Vocês podem ver lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier. E a pergunta de hoje, a 198, Kardec pergunta ao Espírito de verdade. Por não ter podido praticar o mal, o espiritismo, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, pertence às categorias superiores? Olha que pergunta que Kardec faz ao espírito de verdade. E poderíamos pensar, se o espírito, se aquela criança em tenra idade que partiu para a pátria espiritual através do dessoma, o desencarne, e não teve tempo de ter uma vivência, né, aqui na Terra, e não praticou o mal. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence à categoria dos espíritos superiores por essa questão? Será que essa criança realmente pertence a uma categoria por não ter, naquela existência, praticado o mal? E o Espírito de Verdade diz que, se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter sido uma criança, mas porque era mais evoluído, né? Então nós percebemos aí na resposta do Espírito de Verdade, nós já sabemos que o espírito dos nossos filhos, né, de quem tem filhos, que eu não tenho, são
às vezes, ou muitas vezes, espíritos mais velhos do que os próprios pais. Principalmente nessa geração de hoje, nós percebemos crianças muito inteligentes, né? Já uma visão diferente do mundo, vem aquelas com as suas perguntas totalmente diferentes das nossas gerações, né? Mais espertas, mais com uma visão do mundo que rodeia a sua volta, e muitas vezes coloca, né, os pais em xeque-mate com as suas perguntas, denotando aí justamente que é um espírito que já viveu, às vezes muito mais do que nós, né? Muitas vezes mais do que o pai. Mas nós podemos também, na questão de hoje, perceber, né? E é colocado uma questão muito interessante aí, né? Porque o espírito o espírito da criança que desencarnou logo cedo, em tenra idade, não fez o mal, mas também não fez o bem, né? E Deus não o isenta das provas que tenha que padecer. Porque esse espírito vem em outras existências, né? E muitas vezes aquela fase que precisou apenas de alguns dias ou de meses para completar, pode ser uma reencarnação passada, né? Fazer um complemento daquela encarnação e, em consequência disso, também uma prova, né, para os pais, para ver como é que eles vão lidar com a situação. Então esse espírito vem em outra oportunidade para uma nova existência e assim poder, na existência, passar por suas provas, às vezes por suas expiações, para amadurecer e também resgatar, vamos dizer assim, refazer situações mal feitas do passado. Vamos ver mais aqui. Se for um espírito puro, no caso, se o espírito daquela criança for um espírito puro, não é pelo fato de ter sido uma criança o ter, vamos dizer, desencarnado e não ter feito mal, mas porque era mais evoluído. Era mais evoluído. Então, para vocês perceberem como é interessante, como o Livro dos Espíritos nos esclarece, quanto ele nos tira as dúvidas, e esta em relação à questão da criança, como o capítulo diz, sorte das crianças depois da morte. Vem nos esclarecer acerca desses pontos e nos deixar confortáveis e até consolados em relação a essas situações, porque também temos a certeza que esse espírito dessa criança pode voltar mais tarde para uma nova existência com aqueles pais. Então, a importância do equilíbrio, de, vamos dizer, sofrer ou passar aquele luto de forma equilibrada, no sentido de resignar-se e amadurecer espiritualmente, para se preparar, para que quando aquele espírito voltar, né, os pais possam dar toda a assistência necessária para que aquele espírito possa retornar à caminhada física e ter os aprendizados necessários. Então vamos ver, Érica nos dá um ponto aqui e vamos ler, que é muito interessante. Não porque sabemos que o espírito de uma criança é velha, isso, traz consigo toda uma bagagem de existências anteriores. A soma de todas elas, no momento em que se readapta a novo corpo, mas o espírito já traz inúmeras experiências. Olha lá. E para encerrar o programa de hoje,
era o período que o Espírito precisava para resgatar. Isso é uma orientação muito importante para os pais. O período que faltava, que foi interrompido em outra existência, sendo sim uma grande prova para os pais. É uma questão de consolo, como a doutrina espírita é consoladora para todos nós, porque nos dá o Espírito de verdade, nos dá os subsídios para entender toda a situação que está à nossa volta. Assim sendo, vamos encerrar o programa de hoje, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Repetindo, nós vamos apenas a cada programa para que fique bem curtinho e aquelas pessoas que têm um tempo muito reduzido possam ir gradativamente também estudando, junto conosco, se não ao vivo, mas acessar o vídeo lá no YouTube e assim rever, anotar as suas dúvidas e trazer no próximo programa. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar cada um daqueles que se encontram aqui, daqueles que ao longo do dia nos pediram prece, e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar todas as famílias deste planeta belo chamado Terra.